E a pressão para cortar gastos só vai aumentando, Gani. Só vai aumentando, até porque esse resultado divulgado pelo Banco Central também reforça o resultado divulgado pelo Tesouro, que também apresentou um forte déficit nas contas públicas no governo central. Na verdade, tanto o Tesouro quanto o Banco Central apresentam o déficit do governo, mas com metodologias diferentes. Mas ambos apontam para uma piora das contas públicas. O resultado do Banco Central mostra aí um déficit em torno de 4 bilhões de reais para o mês de setembro. A única boa notícia foi uma redução mais pontual da dívida pública. A dívida pública, que no mês anterior estava em 78,5% do PIB, recuou para 78,3%. Recuou abaixo do consenso de mercado. Todo mundo esperava até um aumento dessa dívida PIB indo para 78,9%. Mas esse recuo não foi por conta de corte de gastos, mas porque houve crescimento da economia. Como a relação dívida pública é a dívida dividido pelo PIB, se o PIB cresce, o denominador, aí a matemática subiu, o resultado fica ligeiramente menor. Mas o resultado do Banco Central reforça que a gente precisa urgentemente um pacote fiscal que ataque os gastos estruturais, reduza esse déficit para daí começar a reduzir ou pelo menos estabilizar a dívida pública. O problema enraizado que nós temos no Brasil do excesso de gastos e do forte endividamento que o poder público nas 3 esferas tem. Isso não é uma prerrogativa única do governo federal, as máquinas inchadas, as estruturas pouco produtivas que se tem dentro da administração pública, é um problema das 3 esferas de governo e, de fato, essa matriz de pensamento ela tem que ser alterada, no sentido de haver uma efetiva reforma na estrutura administrativa do Estado, fazendo com que os excessos, fazendo com que os cargos em excesso que não tenham uma atribuição efetiva, uma atribuição característica do poder público, eles sejam efetivamente cortados e que abra espaço para a prestação de serviços e para uma atuação mais focada na atividade privada. Sem essa estrutura tão inchada, o poder público vai ter mais espaço para os investimentos, vai ter mais espaço para focar naquilo que de fato precisa ser objeto de atuação do poder público. Caso contrário, nós teremos esse cenário que a gente vivencia hoje no Brasil, que é viver para pagar conta e para rolar as dívidas para gerações futuras.